Boa noite, boa noite, a paz do Senhor a todos os alunos da FAESP. Nós vamos encerrar falando sobre administração, né, eclesiástica, dentro do assunto da matéria de ética pastoral. Vamos primeiro definir o que seria administração num ponto de vista cristão. Então, como o Novo Testamento foi escrito em grego, nós utilizamos muito as expressões em grego, né? Só repetindo de novo, quando nós definimos lá ética e moral, moral no latim e ética no grego, agora nós vamos definir, né, a administração no grego, né? Iokonomos, né, que é encarado 10 vezes, é encontrado 10 vezes no Novo Testamento, né? Por suas vezes também é traduzido como mordomo. O que seria o mordomo? O mordomo é aquele que ele não é dono de nada, mas é responsável por tudo, né? Então o mordomo, em Lucas 12:42, vocês vão observar, e vocês vão observar também o administrador em Lucas 16:1, que ele vem com um sentido de administrador, eventualmente também como tesoureiro, lá em Romanos 16:23, curador em Gálatas 4:2, a responsabilidade do dispenseiro, né, que é o iokonomos, é mencionado 9 vezes, sendo traduzido por administração. Então, essas conotações que nós encontramos em Gálatas também como dispenseiro, serviços prestados, como em 1 de Timóteo 1:4, esse conjunto de palavras eles têm radicais, né, e vocábulos, como por exemplo, casa é o iokos e leis é o nomos. Lembrando, abrindo um parêntese, e nós já ensinamos isso em sala de aula quando nós apresentamos o sentido, que quando aparece lá em 1 de João, que aparece a expressão transgressões, aparece lá anomia, né? O nomos é lei e a é o sufixo de negação, quer dizer, é mais do que pecar. Então anomia com sufixo de negação é viver como se Deus não existisse. Aqui os dois sentidos, de casa como iokos e lei como nomos, vocês vão ver no grego clássico que a oikonomia significa originalmente gerenciar. Gerenciar o lar, uma casa, que denota o mordomo da casa. Já o sentido do latim, o termo já está mais atrelado à economia, né? De onde se deriva o vocábulo economia. O dispenseiro equivale ao economos, né? Originalmente é um indivíduo que é encarregado por toda a administração da casa, né? Antigamente tinha chamado casa grande, né, ou casa branca, que era usado pelos senhores de engenho, onde tinha sempre o administrador daquela casa. Já no Novo Testamento, que aparece essa conotação de dispenseiro, que é o iokonomos, né, refere-se ao administrador da casa, da propriedade de um senhor. Então ele cuida daquela casa. Por exemplo, José, ele era um administrador da casa de Potifar. Depois ele foi administrador de Faraó, né? Então nós observamos que na Bíblia inteira, e principalmente no Novo Testamento, é usado muito isso. O próprio Jesus utilizou isso nas parábolas, né? No Evangelho de Lucas, o termo que se emprega, né, o sentido também, o sentido alternativo, que é escravo, que é doulos, né, no grego, o dispenseiro ou o mordomo tinha um direito legal de agir em nome do seu senhor, né? Que deriva-se o fiel, o prudente, né? Que é um servo fiel e prudente, que está em Lucas 12:42. Também nós encontramos em 1 de Coríntios 4, versículo 2. Então o período do tempo determinado era concedido ao dispenseiro, embora ele não soubesse por quanto tempo havia de durar sua administração. Então era um tempo, e hoje não é diferente, né?
o pastor ele administra determinados lugares ou determinadas igrejas por um tempo, né? Ele fica ali e logo ele é chamado para fazer um outro tipo de administração em outro lugar. Porque cada lugar tem um sentido diferente, tanto o sentido material como o sentido espiritual. Porque a administração, ela é um serviço pastoral que compreende o sentido espiritual e material da igreja, a quem aquele pastor foi confiado. É bom a gente entender que a administração espiritual, ela diz respeito ao serviço que nós prestamos espiritual. Abrange o que então? Cultos, né, as festividades, né, os estudos bíblicos, as palestras, né, os louvores, a EBD, né, Escola Bíblica Dominical, tudo que envolve o estudo, né, esse é o sentido espiritual, porque ele traz o alimento espiritual para o povo, né? Mas é bom entender que um pastor, ele não pode fazer tudo, né? Organização, supervisionar, tal, dirigir. Por isso que esses serviços eles têm que ser conotados pessoas. Isso nos lembra a figura de Moisés, que estava trabalhando, né, incessantemente com o povo e chegou ao ponto de Jetro ter que era o sogro dele, ter que aconselhá-lo, né, que dividisse a tarefa a homens idôneos. Então o administrador ele pode fazer isso, né? E talvez um dos grandes fardos que ele carrega seria em quem ele confiar. Portanto, a administração do serviço material da igreja, ela corresponde à organização jurídica, né? Nós temos uma presidência, né, das Assembleias de Deus, nós temos a tesouraria, a secretaria, né, os patrimônios que tem que ser tudo organizado em documentação. E é imprescindível que o pastor, o obreiro, ele conheça essas documentação, esses trâmites de organização que existe a igreja. Assim como os bens, os imóveis, as construções, né? Precisa saber. Então, na administração material, o pastor deve colocar-se à disposição, né, do supervisor, delegando as tarefas, as responsabilidades às pessoas convertidas e dizimistas, fiéis e capazes, né? Porque quando ele é chamado, Moisés é aconselhado por Jetro, que ele conversa com Deus, vocês observam que ele escolhe homens que eram homens que tinham também capacidade moral para exercer ou resolver problemas de capacidades menores do que a de Moisés, tá? Quando nós falamos das funções privativas na área administrativa, nós encontramos os sacramentos, né? O que é o sacramento? O sacramento é aquele que os olhos de Deus estão voltados para ele, que no caso seria o casamento, né? É um deles, o batismo também, né? E cabe ao pastor da igreja, como sacerdote, ele invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Celebrar os casamentos, lógico, religioso com efeito civil também, é de capacidade do ministro na obra de Deus, né? Orientar, supervisionar a liturgia na igreja de que ele preside, porque cada pastor ele tem uma maneira litúrgica de dirigir o seu culto e de cultuar, né? Cabe à igreja entendê-lo e também ajudá-lo nesse sentido, né? Nós temos também a questão das atribuições dentro da área administrativa, que é importantíssimo, né? Que é no caso orar com o rebanho, né? Isso é um dever, chamar o rebanho para a oração, apacentá-lo com a doutrina cristã, né? Os apóstolos, um quarto das epístolas, foram escritos para combater, inclusive, essas doutrinas erradas que estavam dentro da igreja. Então, apacentar não é fácil porque tange esses princípios de conservação, e isso causa desgaste, né?
Exercer a função com zelo também é uma das atribuições que o pastor deve ter, exercer essa função com zelo, amar aquilo que está fazendo, né? Aí fica até o jugo mais leve, né? Como disse Jesus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Orientar, subentende as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, né? Orientar, supervisionar, superintender as atividades, que é importantíssimo dentro da área das atribuições do pastor, que ele faz isso. Outra, prestar assistência pastoral, né? O pastor, ele tem que ter o seu gabinete pastoral para receber as pessoas que porventura trace algum tipo de problema de doença de origem psicossomática, que ele possa estar orientando elas espiritualmente para ajudar. Entre essas tem várias outras, né, atribuições, mas basicamente é isso. O pastor precisa trabalhar esse sentido dessas atribuições pastoral para que ele possa desenvolver o seu ministério com eficiência e eficácia. Bom, aqui nós encerramos a nossa aula de administração eclesiástica. Pedimos a todos os alunos que fiquem atentos aos questionários que nós vamos desenvolver e colocar em grupos. Eu agradeço a todos, né, por ter acompanhado as aulas, e desejo a todos, né, boas provas e bom encerramento, né, desse semestre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.